Trago Verdades, um momento em que eu apenas ligo a câmera e falo várias coisas para vocês, um pouco da Adelaide real, da Adelaide que também é uma pessoa especialista em ansiedade, não apenas porque ensina pessoas a dominarem este sentimento, não apenas porque estudou muitos anos para que possa desenvolver essa metodologia, mas também porque vivenciou muitas coisas na vida que a trouxeram este repertório, esta experiência de vida que hoje me faz falar e ter esse trabalho, esse projeto como algo que eu desenvolvo enquanto missão. Eu quero mesmo que as pessoas possam entender o quão elas são gigantes, o quão elas são abundantes e muito maiores do que os problemas, os desafios que elas vivenciam e o quão as emoções que elas possuem podem ser verdadeiras potências das vidas delas. Então eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. E ontem eu fiz uma live sobre ansiedade e autoestima e o quanto que a autoestima tem relação direta com nossos níveis de ansiedade. E ao estudar um pouco para poder falar com mais propriedade, ao ler alguns artigos de psicologia, eu fiquei entendendo o quão a minha vida foi salva, digamos assim, por algumas escolhas que eu fiz que me levaram a realmente entender que eu fui curada por certas atividades que eu fiz. Primeiro porque eu era uma criança que num primeiro momento tive a minha mãe um pouco ausente, porque ela trabalhava bastante, e o meu pai também era uma pessoa um pouco ausente, não apenas por uma questão profissional, mas porque ele não era um cara muito afetuoso enquanto pai. Ele estava ali, né, presente e tudo mais, mas sempre foi um cara mais na dele, assim, nada de certo, nada de errado, era o jeito dele. Foi tudo que ele pôde me dar nesse momento e eu acho que esse entendimento é o mais valioso. É o entendimento de que meu pai não é culpado e nem a minha mãe por absolutamente nada que me aconteceu. Eu não projeto as consequências que eu vivi daquilo que eu vivi nos meus pais e nem em mais ninguém. Eu hoje entendi que para que eu possa curar determinadas feridas, né, entre aspas, determinadas emoções, eu preciso acolhê-las e entender que elas fazem parte da minha história. E que talvez, se eu não as tivesse vivido, eu não estaria aqui conversando com você acerca disso. Eu não estaria desenvolvendo esse trabalho que ajuda tantas pessoas. Então, eu tenho muito orgulho da minha história. Mas, voltando a falar de mim e da minha infância, eu tive uma infância um pouco que na mão de pessoas que cuidavam de mim e do meu irmão. Sofri abusos na infância, que foram muito traumáticos, inclusive. E quando eu lembro dessas questões de abuso na infância, abusos em caráter sexual, inclusive, de familiares, eu penso o quão a minha prática e os meus anos de teatro me ajudaram a superar esses traumas e a potencializar comportamentos em mim que poderiam ter sido bloqueados por conta de todos esses traumas que eu vivi. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos de idade. E eu gostava muito de me apresentar, de falar em público, de estar nas danças do colégio, nas apresentações. E num determinado momento eu pedi para minha mãe para fazer teatro, eu já queria fazer canto, eu já queria desenvolver algumas habilidades ligadas à fala, à comunicação. E ela sempre trabalhou muito e nunca teve tempo assim de realmente entender como ela poderia fazer isso. E aí num determinado momento, uma amiga minha de sala de aula do colégio, da 8ª série, ela fazia teatro e falou pra mim que era legal eu fazer, que era muito bacana, que era uma escola legal, que ela iria me levar. E eu pedi pra minha mãe me levar. E foi assim que eu comecei, lá em Belém, com o Fernando Matos, a fazer teatro. E desde então eu fiquei 10, 15 anos trabalhando com isso. E hoje, olhando pra essa história, mesmo hoje não trabalhando efetivamente com teatro, apesar de eu achar que sim, a forma como eu me coloco hoje como especialista, quando eu dou as minhas aulas, eu estou ali fazendo uma performance, eu estou ali atuando num personagem onde eu me proponho a gerar conhecimento, a compartilhar conhecimento com as pessoas, não deixa de ser uma persona que eu assumo, né? Mas de qualquer forma, hoje eu não trabalho mais diretamente com o teatro e estou mais voltada para o campo do desenvolvimento humano, para o campo da saúde mental, mas tenho tanto orgulho de ter vivido o que eu vivi no teatro, de ter desenvolvido essa minha habilidade tão poderosa, tão potente dentro do teatro e por ter ganhado tanta experiência com relação a isso.
porque foi graças ao teatro que eu acho que eu pude aplicar em mim algo que a própria terapia cognitivo-comportamental aplica em pessoas que possuem baixa autoestima e têm problemas com autoestima, com confiança, que é o agir como se. Ou seja, você vai agir fazendo alguma coisa, se comportando de determinada maneira, como se você fosse uma pessoa confiante, como se você fosse uma pessoa dedicada, uma pessoa organizada, uma pessoa de sucesso. Então é uma técnica que na terapia cognitivo-comportamental se usa bastante quando visa levar às pessoas esse sentimento de confiança, mudar esses padrões de baixa autoestima, da pessoa entender como ela pode se comportar como se ela fosse uma pessoa confiante, que se ama muito, que confia, que tem motivação, que tem habilidade no que faz. Então, no teatro, ao a gente representar personagens, ao buscarmos interpretar vidas e contar histórias, a gente está sempre como se fôssemos esses personagens, como se vivêssemos nesse mundo de fantasia. Eu primeiro fui a Wendy, do Peter Pan, aquela menina que ficou apaixonada pelo menino, né, que nunca crescia, que não virava adulto e que queria voar. E era uma história muito legal, muito gostosa de fazer, eu amava fazer. Depois eu fiz o Gato Malhado, depois eu fiz Chapeuzinho Vermelho, depois eu fiz Cabanagem, que é uma história de luta lá de Belém do Pará, e tantas outras peças. PRC5, que foi a história da rádio, 4 Versos de Cadáver, enfim, eu fiz muita peça de teatro. E essa minha experiência foi muito importante para eu desenvolver a minha autoestima e eu me aproximar um pouco do meu próprio alter ego, de quem eu era, do entendimento de quem eu sou, do que eu vivencio. Mas apesar disso tudo, no teatro a gente tem muita competitividade, principalmente quando a gente vai para esse caráter profissional da coisa, né? Você vira uma profissional das artes cênicas, então você está ali naquele mercado concorrendo com outros atores, com outras atrizes. Então a vaidade é algo muito potente, o ego é algo muito potente. E eu comecei a ficar presente para isso, mas não entendendo realmente como aquilo atingia a minha vida. Eu acho que foi só quando eu vim para São Paulo aos 25 anos, ou seja, 11 anos depois que eu já fazia teatro, que eu entendi de fato como que isso impactava a minha vida, quando eu comecei a lidar com pessoas e uma concorrência tremenda desse mercado aqui no Sul e Sudeste, no Rio e em São Paulo. Eu cheguei a fazer testes no Rio, fiz testes aqui em São Paulo, e o quão eu projetava a minha autoestima e o meu senso de confiança nessas questões variáveis do mercado artístico. Então eu entendi, depois de algum tempo, que a minha autoestima dependia muito de processos profissionais que eu vivia. Se eu estava numa peça, se eu estava trabalhando com teatro, se eu estava vivendo aquilo que eu sempre quis viver nas minhas vidas, pensando que eu estava trabalhando com teatro em São Paulo, ganhando dinheiro, eu me sentia bem, eu me sentia capaz, eu me sentia confiante e motivada. E se isso não acontecesse, se eu estivesse num momento onde eu não estava trabalhando com isso, onde eu estava fazendo qualquer outra coisa, ainda que ganhando dinheiro, mas não efetivamente trabalhando com teatro em si, com arte, como atriz, eu me sentia mal, eu me sentia com baixa autoestima. Então eu dependia dessas ocasiões para me sentir realmente com uma boa imagem. E o quão isso impactou a opinião que eu tenho de mim hoje, o quanto isso impactou o fato de eu entender as minhas potências, entender do que eu sou capaz de fazer ou não, entender as minhas vulnerabilidades e os meus superpoderes. Então, eu passei por um momento muito difícil aqui, quando eu não estava trabalhando com teatro ou quando esses trabalhos eram muito escassos. Eu me sentia muito insegura, eu me sentia muito ansiosa, eu tinha momentos de isolamento social e usava, como eu já contei aqui algumas vezes, substâncias, álcool, drogas e remédios, ainda que remédios naturais, para me blindar de lidar com essas sensações, para me relacionar com essas sensações de baixa autoestima e de pouca motivação. Então eu não tinha experiência na época e maturidade para entender que a minha imagem sobre mim mesmo, sobre mim mesma, ela tem que partir de um caráter humano. Ela não tem que partir de algo externo. Ela não tem que partir da minha
atuação no campo artístico, da minha atuação no campo dos relacionamentos. Ela tem que vir de dentro, de um lugar mais profundo, de um lugar mais essencial, um lugar que eu poucas vezes consegui acessar. Eu acessei esse lugar algumas vezes no teatro, porque o teatro ele é muito mágico, ele também nos traz essa transcendência de consciência. Mas talvez isso não tenha acontecido de uma forma consciente. Isso aconteceu de uma forma mais pontual e fenomenológica, ou seja, foi muito mais algo que aconteceu ali, que me trouxe uma sensação de conexão e de poder interno, mas que depois passou, porque fazia parte daquele trabalho, daquele momento. Então, eu não tinha essa percepção. E aí, acabei por muitas vezes delegar a minha autoestima, a minha autoimagem àquilo que eu fazia, profissionalmente falando, né? Àquilo que eu trabalhava, a como as pessoas me viram, a como eu achava que as pessoas me enxergavam, a opinião que as pessoas tinham de mim. Então, isso me fez muito mal. Isso me fez me manter isolada por muito tempo, isso me fez me conectar com coisas ruins, isso me levou ao uso excessivo de substâncias, drogas e me vi em muitos momentos depressiva, sem saída e doente, triste. E foi um momento realmente muito difícil. Quando eu me aprofundei no autoconhecimento, quando eu comecei a praticar técnicas respiratórias, quando eu comecei a praticar treinos de meditação, que eu parei para perceber os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções, eu entendi que isso acontecia. Então, primeiro foi um passo de entender. Esse entendimento ele não veio de uma hora para outra. Ele veio depois de muito eu me observar, de muito eu me separar dessa identificação excessiva com a Adelaide atriz. Mais ou menos aos meus 29 anos, eu pude realmente entender que eu era muito mais do que aquela persona da Adelaide atriz. Que a Adelaide atriz era uma forma de eu existir nesse mundo. Era uma maneira que eu tinha de me colocar para as pessoas, para o mundo, para o mercado, enfim. Mas que a Adelaide em si era algo muito maior que isso. E isso aconteceu num processo muito bonito. Eu estava namorando na época com uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, que me incentivava também nessa caminhada. E foi muito doloroso me conectar e ver o quanto eu tinha sofrido por achar que eu dependia da Adelaide atriz para existir. E talvez essa seja a primeira lição que eu quero te trazer aqui para você que está ouvindo essa mensagem, esse vídeo. A gente não depende daquilo que a gente faz. A gente existe de maneiras muito maiores do que aquele momento de 8 às 18 no teu trabalho. Então, por mais que a vida te leve a achar que a sua autoestima e que a sua autoimagem depende da tua performance profissional, nunca esqueça que você é muito maior do que isso. Muito maior. Que você tem uma capacidade incrível de gerar amor, que você tem uma capacidade incrível de ajudar as pessoas, que você tem uma capacidade incrível de ser uma pessoa do bem e de contribuir em algum nível para esse mundo. O que você faz profissionalmente é contribuir. Como é que você contribui? De alguma forma você está contribuindo. E se você não está feliz nesse trabalho que você está, o que você gosta de fazer? O que você se vê? De que maneira você se vê atuando nessa sociedade? E quando eu parei para pensar nisso, eu me vi inspirando pessoas em hábitos saudáveis, que foi uma coisa que eu sempre gostei, em ensinando alimentação, ensinando práticas que levem as pessoas a repensarem as suas atitudes em relação ao mundo, em relação à sua alimentação, à sua prática de atividade física. Então eu comecei aos pouquinhos a me propagar dessa maneira. Comecei a falar de alimentação, comecei a falar de atividade física, de uma forma onde eu busquei inspirar as pessoas. E isso deu certo até. Foi muito legal construir esse lugar, foi muito legal desenvolver esse projeto, mas que com o tempo também foi ficando muito egóico. Foi indo para um lugar onde talvez eu percebesse que eu estava muito mais ali me mostrando, porque fazia parte do meu trabalho, entre aspas, mas ainda havia um propósito de contribuir? Em que nível? Então eu fui me aprofundar nos estudos de desenvolvimento humano e perceber que talvez eu também estivesse projetando a minha imagem
nesse lugar de pessoa inspiradora. Mas o que eu queria ser para além disso? Como que eu poderia ajudar de forma mais intensa e profunda as pessoas, para além dos posts bonitos do Instagram? Mesmo porque eu me sinto muito privilegiada por ser uma mulher branca, classe média, com um corpo padrão. Em que lugar eu estou inspirando as pessoas? Em que lugar eu não estou causando incômodo pelas pessoas me verem e não serem como eu? Então eu fiquei nessa pira, sabe? Eu comecei a perceber que talvez eu estivesse de novo me conectando diretamente com aquilo e esquecendo do restante, das outras pessoas. E queria poder entender formas de colaborar melhor. E nesse processo de me desconectar um pouco da Adelaide atriz, que foi um processo um pouco sofrido, porque imagina você passar 20 anos da tua vida acreditando piamente que você vai fazer alguma coisa e que você vai viver daquela coisa e de repente você não faz mais isso. Foi esse processo que eu vivi, então foi muito difícil. Mas hoje já me vejo em outro lugar em relação a esse processo, um lugar de muito mais tranquilidade, de muito mais entendimento e acolhimento. E é muito importante que você entenda isso. Lembra que eu falei há pouco que percebi que talvez a minha infância tenha sido marcada para como os meus pais me criaram, para o quão eles estiveram presentes ou não? Pois é. O meu pai, ele falava muito para mim que ser atriz, ator no Brasil não ia dar de nada, que eu não ia ganhar dinheiro, que eu ia ser pobre. Então ele repetiu isso muitas vezes para mim. E isso me deixou marcas, me deixou magoada por muito tempo. E talvez no fundo me fez acreditar que o meu pai não me amava na maneira como ele pudesse me amar, porque eu não fazia o que ele achava que era certo. Mas hoje, depois eu entendi que talvez ele fizesse isso porque ele quis ser o artista que eu estava sendo. Ele era um poeta, escritor, que fez teatro também. E talvez no fundo ele quisesse ser um grande artista. Ele quisesse expressar a arte dele de uma forma mais ampla. Mas a vida girou, ele se formou em medicina, ele teve 4 filhos. Depois ele foi ter, eu e o meu irmão, 6 filhos. E ele não pôde viver essa vida que talvez ele via que eu estava vivendo. E por algum trauma, por alguma marca difícil na própria vida dele, ele projetou essa dor em mim. Então hoje eu entendo meu pai, eu perdoo meu pai por percebê-lo como um ser humano. E não como aquele médico ausente, carrasco, que talvez eu cheguei a ver em alguns momentos. Ele era muito maior do que isso. Quem é o meu pai quando ele era jovem, criança? Quais condicionamentos ele desenvolveu, a partir de quais traumas ele desenvolveu? Então, entender esse processo requer autoconhecimento, requer tempo, consistência nessa jornada, sabe? E foi muito importante para mim desenvolver isso, para que eu pudesse fazer as pazes com o meu passado, para que eu pudesse fazer as pazes com a imagem que eu tinha construído de mim, para caminhar em direção a uma nova imagem. Uma imagem onde eu me enxergo uma pessoa abundante, onde eu me enxergo uma pessoa capaz de desenvolver muitas habilidades e de contribuir com esse mundo de uma forma em que eu também ame fazer o que eu faço. E eu achava que eu não ia fazer mais nada que não fosse o teatro. Mas hoje eu amo ensinar, eu amo ser professora, eu amo fazer as pessoas respirarem, fazer as pessoas entenderem que elas não são apenas as preocupações e os pensamentos negativos, mas sim pessoas potentes e poderosas que podem ir muito além. Então isso foi muito gratificante para mim, entender esse processo de restaurar, assim como eu fui restaurada a partir dessa prática também, a potência das pessoas. Então eu caminhei na direção de me aprofundar no yoga, caminhei na direção de fazer esse processo emocional, de perdoar, de acolher as minhas próprias crenças e regras mentais que foram plantadas quando eu era criança, a partir dos traumas e das experiências que eu vivi. Eu pude me acomodar confortavelmente nelas para caminhar na direção de uma nova pessoa, de uma nova forma de existir nesse mundo, que implica em ser a Adelaide, que é comunicativa, que é alegre, inspiradora, feliz, que fala de respiração, mas que acima de qualquer coisa ensina pessoas a dominarem a ansiedade. E hoje eu estou nesse lugar onde eu também me percebo dia após dia construindo a minha autoestima e vigilante para que eu não faça com que a minha autoestima dependa dessas minhas projeções externas.
Eu estou vivendo um momento bem desafiador por estar investindo numa nova forma de propagar o meu trabalho, investindo nas minhas aulas de respiração, no meu momento de criar um método onde essas pessoas possam realmente sentir que as vidas delas são modificadas e transformadas a partir das técnicas. E como eu me vejo nesse lugar? Como que ficam as minhas memórias de tudo que eu construí até aqui? Então, para me ajudar nesse processo, eu aplico algumas técnicas comigo mesma. A primeira delas é repetir algumas frases de afirmações e eu desenvolvo essa metodologia com as pessoas que eu acompanho. Eu faço com que essas pessoas possam falar, ouvir afirmações positivas, porque ao ouvir essas afirmações, você faz com que isso seja introjetado no teu subconsciente. Então, aos poucos, você vai assimilando frases como eu sou poderoso, poderosa, e o meu comportamento está alinhado com o meu estado de espírito equilibrado. Falar coisas como a compaixão lava minha alma e substitui com amor todas as dores que um dia eu já tive. Que nem o Ho Oponopono, sabe? Que também fala, me desculpe, eu te amo, sou grato. Eu não sei exatamente porque eu não faço, mas também é mais ou menos nesse lugar. Mas falar afirmações, escrever um papel. Quem você acha que é? Como que você se vê? É bem capaz que se você escrever um papel como você se vê de maneira sincera, e eu vou te propor esse exercício que está assistindo esse vídeo, pega um papel e escreve assim, como você se vê hoje? Como você se vê hoje? É capaz que você se assuste com as coisas que você vai escrever, se você for realmente verdadeiro, verdadeira com você. É capaz que você olhe para esta folha de papel e até se emocione. E se isso acontecer, eu quero te dizer que tá tudo bem. Eu já fiz isso, eu já vivi esse processo e já lidei com uma autoimagem muito crítica e negativa acerca de mim. E muitas vezes me sinto insegura, muitas vezes me sinto incapaz, uma pessoa que talvez não seja merecedora de abundância e de prosperidade. Eu ainda percebo que às vezes eu me sinto assim. Então hoje minha jornada de autoconhecimento, ela está atuando diretamente em mudar essas regras mentais e essas crenças que limitam a minha vida. Eu costumo dizer que existem crenças que a gente alimenta ao longo da nossa vida que encurtam a nossa existência. Pensa numa roupa curta, um short bem curtinho. Esse short ele é curtinho, então ele é pequeno, ele é estreito. E eu acredito que muitas das crenças e dos padrões mentais e condicionamentos que a gente repete no automático, eles encurtam a nossa existência. Eles nos fazem ficar numa zona de conforto de encurtamento. A própria respiração é encurtada pela dinâmica das nossas vidas e pela maneira como a gente aprende a levar a nossa rotina diária. A gente encurta a maneira como a gente respira. A gente fica respirando só até aqui, ó. E esquece de usar uma série de músculos profundos que ampliam a nossa capacidade de trocar com esse mundo. Porque a respiração é a troca mais íntima e mais ampla que a gente tem com o meio externo. Não é a alimentação, não é a pele, é a respiração. Só de tecido alveolar nos nossos pulmões, a gente tem cerca de 80 a 100 metros quadrados. O tamanho de um apartamento é o tamanho que tu tens de tecido alveolar, né, dos alvéolos que fazem essa troca de energia. Então, é a nossa maior troca com o meio externo. E a gente encurta essa existência, porque o mundo ensina que não dá tempo. O mundo ensina que não pode, que não deve. E eu quero te propor e te fazer perceber e experienciar que você pode sim ser uma pessoa muito maior e muito mais ampla do que esse encurtamento que o mundo quer que você seja. Que você pode sim promover a cura das tuas próprias emoções e dos teus próprios pensamentos a partir daquilo que você é e daquilo que você acredita. Que você pode sim se considerar uma pessoa poderosa, linda, magnífica, abundante e próspera.
e confiante o suficiente para correr na direção daquilo que você sonha e deseja. Nunca deixe que te digam que você não pode. Não deixe que padrões e emoções encurtem a sua vida. E eu estou disposta a te ajudar nessa jornada, porque é um propósito meu fazer com que as pessoas vivam na sua máxima potência de ser, assim como eu quero viver e assim como o meu pai não pôde viver. A minha última descoberta nesses tempos é que o meu pai era uma pessoa que foi um psiquiatra e ele foi viciado em benzodiazepínicos, que são remédios calmantes fortíssimos, que mudam o padrão do nosso cérebro, que danificam as nossas funções hormonais e cerebrais. E por conta disso, meu pai provavelmente desenvolveu uma síndrome parkinsoniana. Ele era uma pessoa depressiva, pouco ativa, muito sedentária, com uma certa fobia social, e isso contribuiu sistematicamente para que ele perdesse para a própria mente. Eu perdi o meu pai para a própria mente dele. Eu não quero que mais pessoas percam pais, mães, avós, amigos e amigas. Eu quero que as pessoas se apropriem do poder que elas são, da existência abundante que elas merecem para viver as suas vidas de maneira plena, acolhendo e entendendo melhor das suas emoções. Porque é o meu propósito de viver, é como eu quero viver também. E eu não vou medir esforços para fazer disso algo grandioso, para que mais e mais pessoas tenham acesso a conhecimentos como os treinos de mindfulness, meditação e autoconhecimento. Eu quero realmente levar às pessoas esse conhecimento, porque são habilidades que vão garantir o nosso futuro, são habilidades que máquinas não podem fazer. Então hoje eu trabalho todos os dias lembrando que eu sou uma pessoa muito capaz, muito confiante. Depois de ler a minha autoestima baixa, eu escrevi uma autoestima nova, uma autoimagem renovada, de que eu sou uma pessoa abundante e lucrativa, de que eu sou uma pessoa linda e inspiradora, de que eu sou uma pessoa capaz de materializar todos os meus sonhos de uma forma próspera e harmoniosa, de que eu sou uma pessoa reconhecida pelos meus valores e reconhecida pelas minhas atitudes, com empatia, compaixão, de que eu sou uma pessoa feliz e alegre e que contribui com a felicidade e a alegria das outras pessoas. E hoje, todos os dias, eu preciso me lembrar disso. Senão, o mundo me engole. E o mundo faz com que eu novamente derive a minha autoimagem a essas condições momentâneas e variáveis das nossas vidas. Então, para finalizar esse vídeo de Trago Verdades, onde eu estou contando um pouco da minha jornada nua e crua para vocês, por mais que eu esteja vivendo um momento bem desafiador, de altos e baixos, de momentos variáveis e muito intensos em caráter emocional, profissional, com pouco estresse, eu reconheço e confio no meu potencial de ser e de existir. E acredito piamente que eu vou conseguir aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho como propósito de vida, que eu transformei em propósito pessoal, que eu faço com muito amor e com muita gratidão. E pode ser que pouquíssimas pessoas vejam esse vídeo, porque ele não é um vídeo tão informativo, não é um vídeo tão educativo, mas se você chegou até aqui, primeiro eu quero te agradecer, porque você acompanha o meu trabalho, você gosta minimamente do meu trabalho, minimamente não, porque é um vídeo de meia hora, então você gosta mesmo do meu trabalho. E deixa um comentário aqui pra mim, que você assistiu e se você gostou ou não. Isso é muito importante para mim, me dá combustível para continuar, independentemente do que eu sou, do como eu acredito que eu me vejo. E hoje eu cada vez mais me trabalho para me ver de maneira positiva, mas independentemente disso, o seu comentário, a sua nota é muito, muito importante para mim, porque esse trabalho é desenvolvido também para que você seja uma pessoa que esteja sendo alimentada, nutrida por esses conhecimentos, que eu acho que não são conhecimentos que a gente tem com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Falar sobre autoconhecimento, falar sobre saúde mental ainda é um tabu e muitas pessoas ainda não têm acesso a esses conhecimentos, né? Então que você possa encontrar aqui um espaço para compartilhar as suas experiências também. Eu vou adorar ouvir um pouco da tua história e entender como que você se enxerga
e o quão isso não tem a ver com a tua ansiedade. Para pensar um pouquinho nisso, né? O quão a maneira como você se vê não se relaciona diretamente com a maneira como você lida com a sua ansiedade. Eu espero que você tenha entendido um pouco disso a partir da minha experiência pessoal e aplique as dicas que eu deixei aqui. Não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar com alguém especial ou alguém em geral que você sinta que vai gostar dessa mensagem e te inscreve no canal para receber as notificações, tá bom? Desculpa, eu tô um pouco fanha, tô um pouquinho resfriada, mas eu tô bem e pode ser que o som tenha ficado um pouco anasalado, certo? Um beijo, até a próxima.